Tá bom, Diesel? Tá bom, Miguel. Quanto tempo é que isto demora a ferver? Feito. Cena 3. Lápis azul. Como se vê, o produtor executivo trabalha muito bem no iPad. E o que é que acontece? É um nome que foi. A minha família é da Vidigueira. Tá bom. Então há umas gerações atrás ficou Bora. Mais nadinha, mais uma nadinha. O meu queijo andava sempre assim. E ficou os grades. Por causa de andarem como uma grade. Quanto à casa do Coronel Barros Lopes, tivemos uma sorte imensa em achar uma casa que estivesse... Aquela casa estava completamente parada no tempo. Quem saiu de lá deixou tudo exatamente como estava, o papel de parede era maravilhoso. E como estamos a fazer um filme a preto e branco, é fundamental pensarmos em texturas, tonalidades diferentes, padrões, e aquela casa era muito rica em tudo isso, então foi uma mais-valia sem dúvida para o projeto. Consegues? Achas que consegues? 4, dá 4. 12, baixa um bocadinho mais isto. Baixa, ok? Estamos prontos? Vamos lá. Preciso de uma atuação. Ok. Após esta noite vão dormir profundamente. É muito tempo como passa a tarde. Calma, Tobias, olá Nina, o paizinho já chegou. Calma não, que ele está muito calmo. Eu vou pôr a porta, portaste bem, Tobias. Portaste bem, Tobias, já estava. Portaste bem, Tobias. Ouviste a notação? O paizinho já chegou. Vá, som! Cabra! Vá. 8 sobre 1, segunda. Ação! Não precisas mexer, diz-me os teus problemas. Vamos subir até à altura. Ok? Posição! Posição! Diga, Sr. Coronel. Gostava de fazer uma pergunta. Só para responder. Como eram os dias da minha mulher? 2, só. Está bom isso? Não é nada. Mete para o nível para o caralho. E aqui assim. Esta ponta e assim, olha aqui. Sim, está relativamente. Tá. Isso é bom. Se calhar põe mesmo para baixo. O outro. Isto é para. E ela diz-me, viu ele com a fotografia e ela diz: Sr. Coronel, não vale a pena estar a pensar no passado. Os livros ajudavam-me a passar o tempo. E ele vira-se, fumava. E ela responde-lhe: Se tiveres dificuldades, pedes-me, eu dou-te uma raspa. Ensinamos a raspa para ver que temos feito ontem. Para ver se está tudo bem. A Sandra tira fotografia. Então. Ele a abrir a caixa. Não, sendo assim fazemos isso diferente. É? Vamos, está resolvido. Ok? Matamos já esta. Vamos? Pode ser o próximo? Ok. É isso, tu passas o foco para lá. E quando ele volta. Exato. Agora ele volta a beber e volta o foco para aqui. Ele põe aquilo e agora voltas outra vez a focar lá. E fico lá. E depois ficas lá. A cena acaba aqui. Pode ser. Pode? Ok? 2, 3. Baixa mais, está muito verde, baixa mais as flores. Pode ir mais. É tapar a... Só se vê, a placa tapa. Isto ou a versão de... Sem nada. Sem nada? Isso. Quanto ao decor do cemitério, o mais engraçado foi perceber que tipo de campas é que existiam nos anos 70, que não existem hoje, e foi uma parte, pelo menos eu achei bastante interessante, falar com os coveiros, perceber realmente que material é que se usava, que tipo de placas é que eram credíveis. Nós tivemos que gravar uma inscrição da falecida, que era a Dona Amélia, para pormos numa campa, e foi engraçado. Temos que ir lá escolher as placas que existiam, pintarmos tudo, lixarmos o material todo, montarmos as campas. Nessa parte temos que agradecer imenso aos coveiros, que foram excelentes connosco. O cemitério da ajuda foi impecável. Então, no lugar de nos cremarem, que era muito mais fácil, que a gente não ocupava espaço. Espera aí.
Estás bem? É contigo. Ok? Vamos. Então essa nem essa data. Se é data? Nem a data desse. Metam só o número. Até nem precisava número ali. Então não metam o número aí. Pessoal, vamos lá. Não sei onde nos encontrar. Acabada de amadores, pá. Acabada de amadores, foram para o outro lado. Eu acho que a porta a fechar. Nunca se fores mais ainda, tu vais para ali, mas tens mais céu. Já, grandes contratos. A gente chegava lá e tirava o chapéu. É a minha opinião. Eu estou feliz de standinho para o Rogério Samora, que vai sentar nesta cadeira e pegar no telefone. Eu fiquei muito honrado e agradado quando o Rafael Antunes me ligou, pedir-me um pouco a medo se eu não me importava de participar no mestrado dele, no curso de cinema da Lusófona, e quando ele me disse que o tema era a censura, agradou-me porque acho que é um período da nossa história recente bastante triste. Acho que a liberdade é o bem mais precioso que nós temos, e a liberdade não é darmos um soco nos nossos amigos ou um soco em quem não gostamos. A liberdade é podermos ter acesso a tudo, com respeito, e isso foi durante alguns anos proibido a este país e a este povo, e é muito triste. A minha personagem chama-se Dr. Mário Bento, curiosamente Dr. Mário Bento Soares. Tratava-no por Dr. Mário Bento e depois do 25 de Abril ele gostava que o tratassem por Dr. Mário Soares. Tem que haver uma pessoa da produção no segundo andar. Produção. Como é que é possível não haver ninguém da produção? Ok. Três e algumas não têm. Algumas feitas só têm um. Ainda vou fumar um cigarro só para lixar a cabeça do... Estou aqui, Rogério. Tem que pôr lá outras coisas, isto não é o mesmo ambiente. Não, Dr. Mário Bento. O senhor doutor sabe, é da tarde. Talvez tenha passado alguma coisa. Foi um trabalho feito e que está a ser feito com muito prazer. É uma forma de investimento da minha parte, conhecer os novos técnicos que vão fazer parte do novo cinema português, da nova televisão portuguesa. Eu gosto de aprender e de ver como é que trabalham. É uma equipa onde não se sente o lado académico, nem o lado de escola, sente-se que há muito profissionalismo. Por isso, para mim, já são profissionais e tratei-os como tal. Tem que se hidratar, António, já sabe. Isso pelo seu bem-estar. Mas esse niquinho não parece que foi erro? Ou é opcional? Não, é erro nenhum. É mesmo opcional? É. Pronto, então vá. Então, eu começo o princípio que é melhor. Porque assim dá-te o balanço. Não Dr. Mário Bento, então, isto não é película. É outro estado. Pelo que eu percebi, hoje há 3 dias não. Este coronel reformado é contactado para o exame prévio, portanto, que é a censura, digamos, já no tempo Marcelo Caetano. Portanto, eles fazem a censura
que eles chamam de exame prévio, pomposamente, sobretudo aos jornais. É uma tarefa que é paga, e bem paga, para a época, e muitos deles não têm cultura suficiente até para cortarem coisas intelectuais e que são mal cortadas, enfim. Portanto, ele teve um problema, a mulher morre, portanto ele fica viúvo, fica com uma criada que trata dele, e ao fim do ano a criada diz que há um baú lá em casa que a senhora defunta deixou. E ele, que andou entretido ali com a tropa, os coronéis são muito de ir às casernas e às messas, não sei, nunca ligou muito à família, a senhora vivia muito sozinha, lia muito, e quando ele vai ver esse tal baú, descobre que a mulher andava a ler as cartas portuguesas que estavam proibidíssimas, da Teresa Horta, Barreno e as Três Marias, portanto, e que fumava, que era uma coisa para a época impensável, uma mulher de um coronel fumar portanto, ela fumava em casa. E ele vai lendo cartas, ele tem um filho que foge da guerra, o que é para eles uma vergonha, um militar, o filho, baldar-se à guerra, começa a descobrir isso e começa a ir à campa da mulher e começa a descobrir que o passado dele não estava resolvido e começa a descobrir-se a ele próprio através das cartas e do que a mulher lia. É uma história bonita porque, apesar dele continuar a censurar, ele não aceita que o 25 de Abril tenha acontecido e no dia 27 pede à criada para lhe trazer o Expresso e ele próprio começa a censurar o Expresso, que já está um jornal livre. Portanto, é um tipo já com uma certa paranoia. Aí, vais ficar no mesmo com o carro ligeiramente. Não. Vais ver. O Valentim também foi tropa. O Valentim também foi tropa. Esse ia lá pôr a casa. Esse trabalhei lá com é isso. Ainda ontem foi o 4 de Julho. E o amarelo. Ok, mas isso é... Podes fazer aqui, para que se façam essas coisas. Então não pode estar em almoço e ele com as mãos e ele aqui. E ele uma vez? Começa a ser Apaga. Deixa entrar o primeiro coronel. Que final! Como é que isso vai? Eu fardo-me em 2 minutos. Os gajos disseram que era pronto a rodar às 9h30. Eu posso fazer a ação. Bora, 9h30. Faz solução ao depois. Este personagem que eu tenho o gratíssimo prazer de interpretar aqui na Universidade de Lusófona é um personagem que eu vivi muito no tempo da minha juventude e já em alguma parte da minha vida adulta. São os tenebrosos censores que causaram muitos problemas neste país e no que me toca a mim particularmente a censura feroz que fizeram em relação ao teatro. Conheci alguns, vi muitos nos ensaios de censura, que era como nós conhecíamos a situação. Os ensaios de censura eram coisas absolutamente tenebrosas, porque nós estávamos triplamente nervosos, não só pela responsabilidade que tínhamos enquanto atores a interpretar, como responsabilidade que tínhamos, porque era, de uma maneira geral, o primeiro ensaio geral corrido, já com as coisas todas, e, evidentemente, era um ensaio para os censores. Quando ele estiver a arrumar, quando aqui estiver a arrumar as suas coisinhas, passas-me para lá. Esta luz tem
O tema que foi dado aos alunos foi o silêncio. E o realizador, genialmente, agarra no silêncio e vai fazer a censura, que é uma coisa que os senhores se calhar não sou. Ah, não sou. Depois ele não está logo a andar. Deixa-o passar mesmo a porta. Então arranca jeito em frente. Ricardo, esse senhor vai àquilo aqui, ou à votação. Não, não é geral. É o plano médio do Coronel Barros Lopes a falar ao telefone. Quer falar com a Bíblia, é telefonista que atende, o Bíblia foi preso na noite anterior, etc. e tal. Número elevado de candidatos. Segunda-feira, meninas, quartel, 60 machos, 60 soldados. A Catarina diz que vai. Obrigada, dinheiro para mim. Diz que vamos para um quartel. Diz que vamos ter um batalhão. Eles aqui têm cavalos. Não devem ter, né? Eu estou a falar sozinha praticamente. Eu também, o gajo adormeceu e À vontade. Muito obrigado. Não. Isto é a tua menina? Yeah. Conheces? Como é que ela se chama? Chama-se Cátia. Está bem encaixado? Só fazemos isto. Faltam mais 4. É melhor. Está bem? Portanto, preencher a folha e irem à caserna se for necessário mudar. Se houver uma burocracia. Portanto, vamos tentar girar o... Portanto, ficamos aqui todos deste lado, porque a câmera vai passar daqui agora. não sabes já como é que é uma rodagem? Não. Vitória! 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 Está tudo filmadinho, agora é só filmar ovos, insertos. Tranquilinho. Agora é a nova fase, montagem. Começa uma nova fase.